Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui com o pastor Jean Porto dos Santos. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minha querida irmã, estamos muito felizes por essa oportunidade. Amém. Pastor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer uma entrevista com o pastor que nos atendeu. Pastor, qual é a missão da igreja na vida da criança e adolescente? Bom, nós estamos falando de todo o trabalho que é desenvolvido nessa faixa etária infantil e juvenil, né? Já está comprovado que toda criança ou todo adolescente que tem a oportunidade de ter essa intervenção na infância, com certeza é uma intervenção positiva, né? Então a igreja, como nós falamos da igreja cristã, por exemplo, ela tem como propósito ajudar a criança a não somente conhecer Deus, mas também ser um bom cidadão e conhecer também, através da palavra de Deus, como ela deve viver em comunidade. Certo. Como o lúdico pode ser um aliado para o ministério infantil, pastor? Bom, nós sabemos que as crianças, elas aprendem através do lúdico, né? 85% da aprendizagem da criança, do processo, do ensino da aprendizagem, se dá através da audição e da visão. Então, quando nós falamos de lúdico, nós desenvolvemos toda a questão pedagógica, né, entre os recursos pedagógicos, como também todas as metodologias, dinâmicas e tudo aquilo que envolve esse processo pedagógico, né? Mas o lúdico, sim, aquilo que é o recurso pedagógico, é fundamental. Por quê? Porque a criança ela aprende através daquilo que ela vê. E os conceitos, né, saem do abstrato para o concreto. Sim. Então é muito importante o lúdico, porque é a maneira como a criança consegue fixar esse conhecimento. Certo, pastor. O que é educação cristã e qual é a relevância dela para a formação de uma pessoa para a sociedade, no caso? Bom, quando nós falamos de educação, que é o ato de educar, né, e daí, como nós falamos de educação cristã, basicamente a educação cristã ela tem todas as suas, né, normas e até mesmo as suas questões pedagógicas, como qualquer educação secular, né? Mas quando nós falamos de cristã, é porque realmente o fundamento dela está em Cristo, está na palavra de Deus. Então não tem como ser uma educação cristã se não estiver fundamentada e alicerçada na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é importante, por quê? Porque a palavra de Deus ela vai gerando na criança, né, essa transformação de mente, caráter, coração. O próprio Jesus falou, né, que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Então quando a criança também conhece essa verdade através da palavra de Deus, que é promovida nas nossas igrejas através da Escola Bíblica Dominical, do culto infantil, da EBF, de todas as atividades que são realizadas na igreja, tem como esse propósito. E é muito importante para a criança, porque a criança conhecendo a palavra de Deus, ela também pode se posicionar e a palavra de Deus é transformadora, né? Transforma a criança e com certeza a criança pode ser um bom indivíduo na sociedade. Por quê? Porque entendeu e recebeu a palavra e a palavra ela transforma. Verdade. Qual é a importância da família no ministério infantil? Bom, eu defendo que não tem como desenvolver o ministério infantil nas nossas igrejas sem a parceria da família. Biblicamente, os pais são os verdadeiros responsáveis pela formação dessa identidade de Deus, né? E todo departamento infantil que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. Então, quando nós falamos de pais e igreja, ou pais e ministério com crianças, nós entendemos que um está ligado ao outro. Toda igreja que consegue promover esta parceria, porque eu acredito nisso, nessa parceria, com certeza a criança ela sai ganhando, né? Sim. Então a família ela é muito importante no ministério com criança. E eu tenho, né, tenho lutado, tenho defendido que os pais precisam realmente se envolver e se comprometer mais com todas as atividades que são desenvolvidas na igreja, que tem como alvo os filhos deles, né? Verdade. Então é muito importante desenvolver essa parceria. A família é fundamental porque, biblicamente, é a família a verdadeira responsável. Verdade. Comente sobre a necessidade da capacitação para as pessoas envolvidas nos departamentos infantis nas congregações. Bom, isso é muito importante se capacitar, porque quanto mais nos capacitarmos, mais preparado nós estaremos para desenvolver a obra de Deus. Infelizmente, há muita gente que acha que é criança e tal, e não se prepara para desenvolver o seu ministério. A falta de conhecimento nos limita,
né, o exercício do nosso ministério. Então, quanto mais você, né, se capacitar, quanto mais você ler livros, cursos, que agora hoje, né, vai acontecer o EBIC, quem sabe você aqui dessa cidade, da região, venha, né, que vai ser uma bênção. E a importância também no planejamento de uma aula também é importante, né, pastor? Eu sempre digo que a aula, ela não começa quando você vai lá no culto infantil ou na escola bíblica dominical lecionar. Ela já começa a partir do momento que você recebe a sua escala, né? Verdade. Então, o planejamento é muito importante. Planejar é fazer com antecedência. Então, todo professor precisa aprender a planejar a sua aula para poder servir as crianças da melhor maneira possível, né? Excelente, pastor. Qual é o papel da igreja no apoio em uma família recém-convertida? É fundamental, porque eu tenho defendido que nós somos muito bons em ganhar pessoas e temos uma certa dificuldade de integrar essas pessoas ao corpo de Cristo, né? Então eu acredito que precisamos trabalhar muito essa questão da integração e principalmente as crianças, né? E às vezes eu acho que em muitos lugares as crianças ainda são um pouco invisíveis. Então, nós do departamento infantil somos muito importantes nesse processo, de fazer essa ligação da família nova que vem com crianças, com filhos, ao departamento infantil. Eu digo que todo líder precisa ter essa sensibilidade de perceber as crianças que são novas na igreja, as crianças que estão vindo há pouco tempo, perceber as crianças que não estão vindo também. Eu falo da atitude do líder de ser muro ou ponte. E nós precisamos, então, ser ponte. A igreja, ela tem que investir em pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas, né? Então, as pessoas, elas devem realmente entender que elas são importantes. Principalmente, hoje em dia, que eu sempre digo que a afetividade dentro do Ministério com Crianças é fundamental, né? As crianças precisam perceber que são importantes, que são, né, que têm o seu valor e que nós, a igreja, estamos ali para fazer essa ligação, né, para que elas possam ser integradas à vida da igreja. Sim. O senhor poderia sugerir alguma obra para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu li um livro agora recentemente, até semana passada, sobre o tema Crianças Sobrenaturais, que fala sobre, né, do Felipe e da sua esposa. A editora parece que é Cataventos e tal. Crianças Sobrenaturais, que fala sobre isso, que o que vai fazer diferença na vida da criança não é a quantidade de informação bíblica que ela tem, mas o que vai fazer diferença na vida da criança é se ela tiver a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Então eu incentivo todos os pais que quiserem ler esta obra, como também Pastoreando o Coração da Criança, né, de Ted Tripp, muito bom este livro, e com certeza, né, são livros que nos ajudam a conhecer um pouquinho mais a respeito dessa difícil tarefa, né, de educar os nossos filhos para a eternidade. Excelente, pastor. Qual é a sua visão de como se deu o processo da valorização do Ministério Infantil na igreja? Eu acredito que a igreja está se despertando, né? A igreja brasileira, ela tá eu digo que ela está com uma nova pegada em relação a esse Ministério Infanto e Juvenil. Principalmente porque a igreja percebeu que as crianças estão sendo atacadas espiritualmente. Nós estamos diante de grandes desafios que envolvem a criança. Nunca se ouviu falar tanto de depressão infantil, ansiedade infantil, suicídio infantil. Os pais estão perdidos um pouco nessa questão, né, de educar os filhos. A questão da tecnologia, a questão de direcionar os nossos filhos para aquilo que é correto. Então eu vejo que pela necessidade, né, e está havendo essa tentativa da igreja ser a resposta para todos esses problemas. E eu tenho, né, estado muito feliz e tenho visto que realmente Deus tem levantado a igreja brasileira com uma nova visão. Sim. Pastores, líderes, obreiros. Isso é muito importante. Esse é um tempo assim, maravilhoso e que realmente necessitamos aproveitar e buscar os propósitos de Deus para esse trabalho, para esse ministério que é tão importante nas nossas igrejas. Excelente, pastor. Pastor, o senhor poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Bom, eu, né, quero dizer a todos que estão nos ouvindo aqui no canal Nossa Amada Irmã, que, né, você que é pai, você que é líder, você que é pastor, você que é líder de criança, professor de criança, né, eu quero deixar esta mensagem, que você continue investindo na próxima geração. Se Jesus não voltar, nós talvez não estaremos aqui, mas nós estaremos deixando um legado para a próxima geração. E o que mais importante que nós podemos deixar para as nossas, né, nossos filhos, nossos netos,
para a próxima geração não é uma estrutura física, mas é uma fé, a fé em Deus, e né, esse é um grande legado. Então vamos continuar firmes, abundantes, né, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor ele não é em vão. Então continue firme e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, aperte o sininho, pastor. Que o Senhor possa abençoar grandemente o seu ministério, a sua família que tem apoiado o Senhor. E que aonde o Senhor pisar a planta dos seus pés, que aquele lugar possa ser abençoado. Amém. Amém? Deus Deus abençoe, abençoe, pastor. Obrigado. Fica com Deus. Até mais.